Nos últimos meses, o Brasil tem acompanhado um debate intenso, carregado de emoção e polêmica. A possibilidade de conceder anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe contra as instituições democráticas. O assunto surgiu nos bastidores do Congresso e rapidamente ganhou espaço nas manchetes, dividindo opiniões em todo o país. Para uns, a anistia seria um gesto de pacificação nacional. Para outros, seria um insulto à justiça e um perigoso precedente de impunidade. Mas afinal, o que significa anistia? Na prática, trata-se de um ato jurídico e político que perdoa crimes cometidos, apagando ou reduzindo suas consequências legais. Ao longo da história do Brasil, a palavra anistia já esteve associada a momentos decisivos. Basta lembrar da Lei da Anistia de 1979, que marcou o início do fim da ditadura militar, permitindo o retorno de exilados e de presos políticos. Naquele contexto, a anistia foi vista como uma ponte para a redemocratização. Porém, agora o cenário é completamente diferente. Em 2025, o debate não gira em torno da reconciliação nacional após um regime autoritário, mas sim da possibilidade de perdoar crimes ligados a uma tentativa de ruptura democrática. Nos corredores do poder, aliados de Bolsonaro passaram a defender a anistia como uma saída para blindar o ex-presidente de novas condenações e, ao mesmo tempo, tentar reverter a imagem de derrota após o julgamento que o responsabilizou por incentivar atos golpistas. Alguns parlamentares chegaram a afirmar que o país precisa virar a página, como se os acontecimentos de 8 de janeiro e todo o processo de ataques ao sistema eleitoral pudessem simplesmente ser esquecidos com uma canetada. É nesse cenário turbulento que surge a voz firme do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista recente, Lula foi categórico: "Se chegar a mim um projeto de anistia a Bolsonaro, eu veto." A frase ressoou como um trovão no ambiente político, colocando um ponto final em qualquer dúvida sobre qual seria a posição do governo. Lula não apenas rejeitou a ideia, mas deixou claro que vê a anistia como um retrocesso perigoso, capaz de abrir espaço para novos ataques à democracia. A fala de Lula imediatamente repercutiu em todo o país. Para a base aliada, foi a prova de que o presidente não pretende negociar valores fundamentais, como a defesa das instituições e do Estado de Direito. Muitos parlamentares e lideranças progressistas destacaram que a democracia não pode ser tratada como moeda de troca. Para eles, vetar a anistia é reafirmar que ninguém, por mais poderoso que seja, está acima da lei. Do outro lado, a reação da oposição foi imediata e ruidosa. Aliados de Bolsonaro acusaram Lula de transformar a justiça em arma política e de alimentar a polarização. Alguns chegaram a afirmar que, ao vetar a anistia, Lula estaria perseguindo seu adversário. O debate inflamou as redes sociais, com apoiadores e críticos trocando acusações e argumentos, transformando a fala presidencial em um dos assuntos mais comentados do momento. Mas é importante destacar que, mais do que um embate entre esquerda e direita, essa discussão toca em uma ferida profunda da sociedade brasileira: a relação entre justiça, poder e perdão. Conceder anistia a Bolsonaro seria, na prática, perdoar atos que colocaram em risco as instituições democráticas, o funcionamento do judiciário e a própria soberania do voto popular. Seria um recado perigoso de que, em nome da pacificação, é aceitável apagar crimes contra a democracia. Lula, ao se posicionar contra essa possibilidade, buscou resgatar o sentido de responsabilidade histórica. Para ele, não se trata apenas de punir um adversário político, mas de afirmar que o Brasil não pode tolerar retrocessos. Sua frase não deixa margens para ambiguidade. Se depender dele, não haverá perdão para atos golpistas. É uma mensagem dura, mas que encontra eco em setores da sociedade que acreditam que só haverá estabilidade quando a lei for cumprida de forma igual para todos. O tema da anistia, portanto, não é apenas uma disputa jurídica ou política. É também um debate sobre o futuro do país. E na primeira parte dessa história, o que fica claro é que Lula decidiu cravar sua posição. Não haverá anistia. Com isso, ele coloca mais uma peça no tabuleiro da política brasileira, onde cada movimento pode significar estabilidade ou caos, avanço
ou retrocesso, justiça ou impunidade. A decisão de Lula em declarar que vetará qualquer tentativa de anistia a Jair Bolsonaro não ficou restrita aos círculos políticos de Brasília. Ela se espalhou pelo país como uma onda, gerando debates acalorados em praças, rodas de conversa, universidades, jornais e, principalmente, nas redes sociais. A fala firme do presidente trouxe à tona um dilema que vai além da política partidária. Como o Brasil deve lidar com aqueles que atentaram contra a democracia? No campo político, o veto de Lula fortaleceu sua base de apoiadores. Parlamentares aliados, que antes hesitavam em se manifestar, passaram a defender publicamente que a democracia deve ser preservada a qualquer custo. Para esses setores, o recado do presidente foi claro: não se negocia com golpistas. Essa posição ajuda Lula a consolidar sua imagem de líder firme e defensor das instituições, afastando qualquer dúvida sobre sua disposição em enfrentar a oposição. No entanto, a decisão também trouxe riscos. A oposição, liderada por aliados de Bolsonaro, encontrou no tema da anistia uma nova bandeira de mobilização. Deputados e senadores conservadores passaram a pressionar o Congresso para aprovar projetos que visam perdoar Bolsonaro e seus aliados, sabendo que, mesmo diante do veto presidencial, poderiam tentar derrubá-lo com maioria parlamentar. Assim, o embate promete ser longo e desgastante, reacendendo a polarização que já domina o cenário político brasileiro. A polarização, aliás, é um dos principais impactos sociais desse debate. Nas ruas e nas redes, os discursos se intensificaram. De um lado, cidadãos que enxergam no veto de Lula uma medida necessária para impedir a repetição de ataques contra a democracia. Do outro, aqueles que consideram o ex-presidente um perseguido político e defendem a anistia como um ato de justiça histórica. Essa divisão revela que o Brasil ainda carrega feridas abertas, incapaz de encontrar um consenso sobre o passado recente. No âmbito institucional, a posição de Lula fortalece o papel do judiciário. Ao rejeitar a anistia, o presidente sinaliza que as decisões da justiça devem ser respeitadas e que não cabe ao executivo apagar crimes julgados e condenados. Essa postura contribui para reforçar a independência entre os poderes e a ideia de que nenhum líder, por mais popular ou influente que seja, pode escapar das consequências legais de seus atos. É uma mensagem importante em um país marcado por décadas de impunidade. Porém, também há críticas. Alguns analistas políticos argumentam que a fala de Lula pode ser interpretada como uma tentativa de se manter em confronto direto com Bolsonaro, alimentando um inimigo que já se encontra enfraquecido pelas condenações e restrições judiciais. Para esses especialistas, ao trazer o tema da anistia para o centro do debate, Lula corre o risco de dar novo fôlego à oposição, transformando Bolsonaro em símbolo de resistência para seus apoiadores mais radicais. Outro impacto relevante está na percepção internacional. O Brasil, que recentemente enfrentou questionamentos sobre a estabilidade de suas instituições, passa agora a ser observado de perto por governos estrangeiros e organismos internacionais. A posição de Lula, firme contra a anistia, é vista por muitos países como um gesto de compromisso com o Estado de Direito. Ao mesmo tempo, gera debates em organismos de direitos humanos, que tradicionalmente veem a anistia como instrumento de pacificação, embora, neste caso, o contexto seja totalmente distinto daquele vivido em períodos de transição democrática. Do ponto de vista social, o veto também toca em questões simbólicas profundas. Para grande parte da população, especialmente para aqueles que acompanharam com temor os episódios de 8 de janeiro, a ideia de conceder perdão a quem tentou atentar contra a democracia soa como um insulto. É como se o sofrimento coletivo diante da ameaça de ruptura fosse ignorado em nome de uma suposta paz. Nesse sentido, o veto de Lula carrega não apenas um peso político, mas também emocional, o de reafirmar que a dor vivida pelo país não será apagada. Há ainda os impactos sobre o futuro. Ao deixar claro que não haverá anistia, Lula abre caminho para um processo de aprendizado institucional. O Brasil tem a chance de consolidar a ideia de que a democracia é inegociável, criando um precedente
que pode desencorajar futuros líderes a flertarem com soluções autoritárias. No entanto, também é verdade que a reação da oposição mostra que o caminho será turbulento. A narrativa de perseguição política pode continuar alimentando divisões, prolongando a instabilidade. No final das contas, o veto de Lula funciona como um divisor de águas. Para uns é o passo necessário para garantir justiça e proteger a democracia. Para outros, é um gesto que intensifica a guerra política e aprofunda a polarização. O que não se pode negar é que a decisão terá efeitos duradouros, moldando o debate político e social nos próximos anos. Se no discurso público Lula deixou claro que vetará qualquer tentativa de anistia a Jair Bolsonaro, nos bastidores do Congresso a realidade se mostra bem mais complexa. O legislativo brasileiro, com suas alianças voláteis e interesses fragmentados, tornou-se o centro da disputa. Deputados e senadores sabem que a decisão sobre a anistia não é apenas jurídica ou moral. É também um cálculo de poder, influência e sobrevivência política. Logo após a declaração de Lula, líderes da oposição se reuniram em gabinetes e corredores para articular uma resposta. O discurso adotado foi imediato: acusar o presidente de tentar criminalizar um adversário político e de usar a justiça como arma. Essa narrativa encontrou eco em parte do Congresso, especialmente entre parlamentares que mantêm forte ligação com a base bolsonarista e dependem do eleitorado conservador para se reeleger. Para eles, defender a anistia é, ao mesmo tempo, proteger Bolsonaro e garantir sua própria sobrevivência política. No entanto, nem todos os parlamentares de oposição embarcaram com entusiasmo nessa bandeira. Muitos sabem que a defesa da anistia pode ser mal vista por setores moderados da sociedade, que enxergam nos atos de 8 de janeiro uma ameaça real à democracia. Assim, mesmo dentro da oposição, há divisões. De um lado, os mais radicais, que fazem barulho e tentam pressionar. De outro, os cautelosos, que preferem não se expor tanto diante de um tema delicado. Do lado governista, o veto anunciado por Lula serviu como ponto de unificação. Líderes de partidos aliados que em outras pautas costumam se dividir, agora encontram um motivo em comum para se alinhar: a defesa da democracia. Nos bastidores, no entanto, a estratégia é cuidadosa. O governo sabe que não pode se dar ao luxo de transformar a anistia em um debate prolongado, que paralise o Congresso. Por isso, orientou sua base a adotar um discurso firme, mas sem cair em provocações. O objetivo é transmitir serenidade e confiança, deixando claro que o país precisa de estabilidade. O papel do chamado centrão se torna crucial nesse cenário. Parlamentares pragmáticos, que costumam decidir de acordo com interesses momentâneos, são cortejados tanto pela oposição quanto pelo governo. Eles sabem que, em uma eventual votação para derrubar o veto presidencial, seus votos podem ser decisivos. Em troca, pedem cargos, emendas e benefícios políticos. Assim, a disputa em torno da anistia também se transforma em moeda de troca, mostrando que, por trás de discursos ideológicos, ainda prevalecem as negociações práticas. Enquanto isso, nos corredores do Congresso cresce a tensão. Conversas reservadas indicam que parte da oposição pretende acelerar a tramitação de projetos que prevêem a anistia, mesmo sabendo que Lula vetará. A ideia seria usar o tema como bandeira política, mantendo o ex-presidente no centro do debate público. O cálculo é simples. Quanto mais Lula fala em não perdoar, mais a oposição pode acusá-lo de perseguição, mantendo sua base mobilizada. O governo, por sua vez, aposta em uma estratégia diferente. Em vez de dar destaque ao tema, tenta deslocar o foco para pautas econômicas e sociais, como a geração de empregos e programas sociais. A lógica é clara: mostrar que está preocupado com o futuro do país, enquanto a oposição insiste em discutir o passado. Ao mesmo tempo, porém, líderes governistas trabalham discretamente para garantir que eventuais tentativas de derrubar o veto não prosperem. Outro elemento que surge nos bastidores é a preocupação com a opinião pública. Pesquisas internas encomendadas por partidos indicam que a maioria da população rejeita a ideia de anistiar Bolsonaro e seus aliados. Essa percepção pesa sobre os parlamentares, que, embora pressionados por suas bases eleitorais radicais,
também temem perder apoio entre eleitores moderados. Assim, muitos congressistas preferem adotar um discurso ambíguo, evitando se posicionar de forma clara até que o cenário se defina. Os bastidores revelam também um jogo de cálculo eleitoral. Deputados e senadores já têm os olhos voltados para 2026. Para alguns, defender a anistia é uma forma de conquistar o apoio da base bolsonarista. Para outros, é um risco que pode afastar eleitores indecisos. Lula, por sua vez, também sabe que sua posição terá reflexos nas urnas. Ao se colocar firmemente contra a anistia, ele envia um recado a seus apoiadores de que continuará a lutar contra qualquer ameaça à democracia, reforçando sua imagem de líder que não recua diante da pressão. No meio de tudo isso, há ainda a atuação silenciosa de ministros do Supremo Tribunal Federal e de lideranças do Judiciário. Embora não se manifestem publicamente de forma contundente, nos bastidores deixam claro que uma eventual anistia poderia comprometer a credibilidade das instituições e abrir um precedente perigoso. Essa percepção fortalece o discurso do governo, mas também acirra a desconfiança da oposição, que acusa o judiciário de atuar de forma política. O veto de Lula à anistia de Bolsonaro não é apenas uma decisão de governo ou uma frase dita em entrevista. É um marco que pode influenciar o destino político do Brasil nos próximos anos, principalmente porque abre uma série de caminhos possíveis, desde o fortalecimento da democracia até a intensificação da polarização que já domina o cenário nacional. Para entender os efeitos desse embate, é preciso olhar além do presente e projetar as consequências que essa escolha pode trazer para 2026 e além. O primeiro impacto direto é sobre a polarização política. Ao vetar a anistia, Lula reforça o antagonismo entre seu governo e o bolsonarismo. Essa postura, embora necessária do ponto de vista institucional, também alimenta a narrativa de perseguição usada pela oposição. Bolsonaro, mesmo condenado e com direitos políticos em risco, pode continuar sendo apresentado por seus aliados como um mártir, alguém que foi punido por enfrentar o sistema. Essa narrativa pode manter viva a chama do bolsonarismo, mesmo que enfraquecido em termos eleitorais. Ao mesmo tempo, o veto de Lula também fortalece a ideia de que a justiça deve prevalecer. Setores progressistas, movimentos sociais e grande parte da sociedade que acompanhou os atos de 8 de janeiro com indignação, veem no posicionamento do presidente um gesto de responsabilidade histórica. A mensagem é clara. A democracia não pode ser negociada. Esse discurso, se bem trabalhado, pode se tornar um ativo político importante para Lula e sua base, ajudando a consolidar apoio entre aqueles que desejam estabilidade e respeito às instituições. Outro efeito de médio e longo prazo está no campo institucional. O Brasil, historicamente marcado pela impunidade de figuras poderosas, tem agora a chance de consolidar um precedente. Ninguém está acima da lei. Se a posição de Lula se mantiver firme e se o Congresso não conseguir derrubar o veto, isso pode criar um exemplo para futuras gerações, desencorajando líderes políticos a flertarem com soluções autoritárias. Nesse sentido, o veto não é apenas uma resposta a Bolsonaro, mas uma mensagem de que o sistema democrático brasileiro aprendeu com seus erros recentes. No entanto, o caminho não será simples. O Congresso, dividido e repleto de interesses próprios, pode tentar explorar a anistia como instrumento de barganha. Caso deputados e senadores insistam em aprovar projetos nesse sentido, o país pode enfrentar uma nova fase de instabilidade com constantes embates entre executivo e legislativo. Isso pode prejudicar a agenda econômica e social do governo, desviando a atenção de pautas urgentes, como o combate ao desemprego, à fome e à crise climática que afeta agricultores. Assim, o veto de Lula, embora necessário, pode se tornar também um desafio de governabilidade. Internacionalmente, a posição de Lula também terá repercussão. Em um mundo onde democracias enfrentam desafios crescentes, o gesto de não conceder anistia a atos golpistas pode reforçar a imagem do Brasil como um país comprometido com o Estado de Direito. Isso pode abrir portas para parcerias estratégicas e fortalecer a diplomacia brasileira. Ao mesmo tempo, pode gerar críticas de governos e movimentos
que preferem soluções de reconciliação, mesmo que à custa da justiça. Mais uma vez, o Brasil se verá no centro de um debate global sobre os limites entre perdão e impunidade. No campo social, os efeitos também serão profundos. O veto pode ajudar a curar uma ferida aberta, em parte da população, que temia que os responsáveis por ameaçar a democracia saíssem impunes. Para esses cidadãos, a decisão de Lula traz um sentimento de justiça, de que o esforço coletivo em defender o sistema eleitoral e as instituições valeu a pena. Por outro lado, há uma parcela da sociedade que continuará a enxergar a anistia como necessária para a pacificação. Em última análise, o veto de Lula se torna um ponto de inflexão na história recente do Brasil. Ele marca a diferença entre um país que decide enfrentar seus fantasmas de frente e outro que prefere varrer os problemas para debaixo do tapete em nome da conveniência. É um gesto que pode custar caro politicamente, mas que carrega em si o potencial de consolidar uma democracia mais forte e resiliente. O futuro do Brasil, portanto, dependerá de como essa decisão será interpretada e vivida pela sociedade. Se o veto for entendido como um passo necessário para proteger as instituições, poderá fortalecer a confiança na democracia e abrir caminho para um novo ciclo de estabilidade. O que está em jogo não é apenas o destino de um ex-presidente, mas a própria capacidade do Brasil de aprender com sua história e construir um futuro em que a democracia não seja constantemente ameaçada. Lula, ao dizer não à anistia, escolheu o lado da justiça. Resta saber se a sociedade e as instituições estarão dispostas a sustentar essa escolha até o fim.